Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos novamente. Estamos aqui para dar sequência ao tratamento das questões relativas à reforma, especialmente já agora olhando a questão que efetivamente teve de grande modificação com a medida da gente perceber ali a nova tributação do consumo, com aquela dualidade que nós tivemos que inventar para compatibilizar do ponto de vista orçamentário e federativo, a realidade de nós termos ali uma necessidade de distribuir recursos não só com a União, o Estado, mas também lembrar da figura do município. Enfim, essa grande novidade que nós temos que estar preparados para esse futuro que é para amanhã, sabendo, por outro lado, que esse amanhã vai ser realmente muito diferente do que a gente vivencia nos tempos passados. Só que o que eu queria trazer hoje, nessa nossa conversa, são dois pontos de grande modificação e, claro, extraindo do que está na Constituição e também do que já está regulamentado por lei, esses aspectos novos que dizem respeito a essa forma da tributação. E queria especialmente começar trazendo a perspectiva de imaginar que nós temos toda uma preocupação de, especialmente no tributo estadual e municipal, que é aquele tributo do IBS, né, do Imposto sobre Bens e Serviços, a realidade dele ser orientado por uma perspectiva de neutralidade. E essa neutralidade é que tem que ser enxergada por nós, talvez, como uma grande novidade do desejo do constituinte reformador, do que é o espírito dessa reforma tributária, e especialmente a mudança de comportamento que vai acontecer em relação ao que nós estamos praticando, especialmente para pensar a figura do tributo do atual ICMS ou do atual ISS, ou da realidade que a gente aprendeu a viver ao longo dos últimos tempos. Eu digo isso porque, obviamente, a gente não está preocupado com a tributação federal aqui nesse momento. É claro que a tributação federal ela vai ser orientada também por uma ideia de que ela não pode ser algo que interfira demasiadamente nas atividades em geral, mas, claro, a tributação federal ela é uniforme em termos nacionais, tirando, claro, os estímulos da Zona Franca de Manaus, e especialmente identificando que nós temos estímulos apenas setoriais e não regionais. Uma das perspectivas é de imaginar que a tributação federal ela é menos contaminada por isso. Mas essa ideia da neutralidade é uma ideia que vai influenciar bastante a figura do imposto estadual e municipal. E, na verdade, se a gente for parar e pensar bem, é um dos grandes princípios que orientam a reforma tributária como um todo. Ele vai aparecer, de certa forma, no artigo 145, quando ali, por meio dos parágrafos 3º e 4º, novos princípios, novos comandos programáticos são estabelecidos na nossa Constituição, mas especialmente quando a gente olha o que está contido no artigo 156A, aquele nosso já comentado artigo que diz respeito à figura dos nossos agentes de tributação estadual e municipal, ele é escancaradamente, explicitamente, de maneira absolutamente destacada, orientado para essa busca de uma neutralidade. Vejo que não é algo que eu estou querendo aqui tirar da minha cartola, muito pelo contrário, está dito lá logo no início de orientação desse nosso grande imposto. Então, a gente já tinha passado pelo caput do artigo 156, tracinho A, vamos voltar a ele sempre para identificar as características que dizem respeito a esse novo imposto, esse imposto sobre bens e serviços, esse IBS, mas especialmente observe que a gente tem aqui, encabeçando as disposições do parágrafo 1º, essa ótica de uma neutralidade. O imposto previsto tem que ser informado pelo princípio da neutralidade. E aí, é claro, depois o parágrafo começa a trazer uma série de informações que eu diria que nem tem relação direta com a neutralidade necessariamente. Mas lembrando que esse princípio de neutralidade é um princípio que é destacado, repito eu, logo no limiar inicial das disposições que dizem respeito a esse imposto. E eu falo nesse contexto porque, vejam, vou partir do passado para a gente enxergar efetivamente como a gente quer entender o que vem pela frente. No passado, vejam, um prestador de serviço, ele tinha como base da sua incidência do ISS a informação de que ele pagaria imposto ao município no qual ele está sediado, isso como um padrão, né, onde tem seu principal estabelecimento como padrão. Havia algumas exceções de o imposto ser pago onde houvesse a prestação de serviço, mas isso era tratado como exceção. O grande paradigma efetivamente criado para os fins do ISS era a informação de que o ISS seria devido
no local do principal estabelecimento, que muitas vezes se confundia com a própria lógica da sede relacionada a esse prestador de serviço. Então, não raro, a dependeria, é claro, dessas situações onde isso fosse mais ou menos permitido, não raro algum prestador de serviço parar e pensar o seguinte: opa, legal, vou me fixar onde? Vou me fixar se eu não preciso estar necessariamente em determinado ponto, eu vou me fixar onde eu pago menos imposto. E com isso, toda a fixação e toda a definição daquela execução de serviço era orientada por onde tinha esse paradigma, ou seja, por onde nós tínhamos ali aquela premissa da pessoa ter uma menor incidência possível do imposto. Então, figuras como essa eram comuns no ISS, eram comuns criando diversos paraísos municipais, eram comuns, por exemplo, nas regiões metropolitanas das grandes capitais ou nas regiões metropolitanas das grandes cidades, até melhor dizendo. Você tem um outro município de pequeno porte que, de uma maneira, às vezes, não muito natural, não muito neutra, reduzia muito a carga tributária, criava lá benefícios para, eventualmente, atrair prestadores de serviços que normalmente não iam para aquela localidade. A resposta para isso no ISS é conhecida de todos nós. Hoje tem um contido na Constituição de que o imposto vai ter alíquotas máximas e mínimas, ou seja, que o imposto vai ser orientado basicamente por uma lógica de que, olha, não tem grandes autonomias municipais, eu só posso girar entre 2% e 5%, e mesmo assim a gente continua tendo paraísos municipais. Por uma reforma já anterior, se proibiu a concessão de benefícios fiscais que desprezassem esses patamares. Então, acaba se tirando efetivamente a autonomia do município para evitar aqueles artifícios ou aquelas artificialidades de fixação de prestadores de serviços em determinada localidade. Quem nunca, na sua realidade de vida cotidiana, teve contato com, sei lá, prestador de serviço à distância, você vai conversar com o sujeito, eventualmente por uma ligação qualquer, você percebe um sotaque completamente diferente da sua região, e você pensa assim: poxa, mas por que esse prestador de serviço que está aqui me atendendo na localidade que eu estou tem um sotaque completamente de outra região do país? E sem nenhum tipo de preconceito, não é pelo sotaque, obviamente, regional, mas é porque aquele prestador de serviço eventualmente foi procurar qual é o lugar onde ele mais adequadamente deveria estar, pensando exclusivamente a questão tributária. Isso não é diferente no ICMS, por exemplo. Também, se a gente for parar e pensar que determinadas operações são orientadas exatamente por essa perspectiva de eu pagar ou não pagar, ou, eventualmente, que eu prestador de serviço, vou me atrair para o local onde tem efetivamente algum tipo de benefício. E aí, vejam, de novo, a minha definição de onde eu quero colocar a minha atividade comercial, eventualmente até a minha atividade industrial, não se deu por um atrativo natural, não se deu por conta de uma medida própria de alocação e logística e pensamentos empresariais, mas sim por um atrativo tributário. Que, veja, eu não estou dizendo que não pode acontecer, mas no final das contas a gente cria, no caso do ICMS, guerra fiscal, e toda concessão de benefício tem que passar por outros critérios hoje, rígidos constitucionalmente, tirando a autonomia dos estados, e muitas vezes justificado por esse aspecto. Olha, isso aqui é para prevenir, para evitar, ou mesmo para coibir a guerra fiscal que está aí. E a história desses 30 e tantos anos aí da Constituição efetivamente guerra fiscal entre várias unidades federativas. A gente conhece efetivamente esse histórico, que eu aqui vou me permitir não sair desfraudando por absoluta desnecessidade nesse momento. Mas eu falo nesse contexto exatamente para mostrar que a tributação do consumo que existia antes, ela produzia artificialidades, produzia cenários que não eram naturais, produziam decisões empresariais e decisões de locação, decisões de formas de estabelecimento de atividade, ou mesmo outros mecanismos operacionais que se justificavam apenas do ponto de vista tributário. Que, vejam, dentro da regra do jogo que existia, era legítima, é constitucional, é lícito que a gente tem ali essa possibilidade do empresário, eu, você, cada um de nós, querer pagar menos imposto. Então eu vou orientar a minha atividade a partir disso. Só que, do ponto de vista federativo, isso tinha um problema, tinha um custo federativo muito claro. E quando eu falo do custo federativo, é especialmente para reconhecer que se o fenômeno tributário está sendo mais importante do que uma decisão natural por motivações econômicas, por motivações quaisquer que sejam elas,
por que a gente está fazendo isso? Por que o fenômeno tributário está permitindo esse tipo de coisa? E aí é anticompetitivo, é anticoncorrencial, é antifederativo muitas das vezes, porque prejudica determinadas localidades em detrimento de outros, porque a gente nunca pode pensar apenas com aquele município, com aquele estado que conseguiu atrair um prestador de serviço ou um comerciante. Nós temos que pensar o seguinte: de onde saiu esse prestador de serviço? De onde saiu esse comerciante? E se aquilo na realidade municipal ou estadual não vai fazer falta, seja para empregabilidade, seja até mesmo para a coleta de recursos naquele município, naquele estado, seja por inúmeros fatores. Nós todos conhecemos essa realidade. E, nesse contexto, dentro dos debates da reforma tributária, a neutralidade foi o grande objeto de retorno. Olha, vamos entender que benefícios podem existir? Vamos, mas isso tem que ter um olhar federativo. Nós vivemos numa federação que tem suas muitas diferenças, mas aí, vejam, não é para isso ser resolvido por cada estado ou cada município isoladamente, porque senão vira guerra entre eles. Que tal nós pensarmos isso de caráter mais nacional? Que tal nós criarmos um projeto onde o governo federal é que tem que pensar esse tipo de coisa, estimular determinadas atividades para serem instaladas aqui ou acolá, pensando no grande interesse nacional. Eu sei, claro, vocês vão dizer que eu tenho uma visão muito poliana da história, que isso é meio também sonhador demais, mas, independente de ser um sonho ou não, a verdade é que a reforma olhou para isso e mirou a esse ponto. Olha, nós queremos sim uma neutralidade. Neutralidade essa que aparece já aqui como um grande parâmetro constitucional nesse parágrafo 1º do artigo 156A e que vai também aparecer na nossa lei complementar. Então, agora, fazendo um bate-pronto aqui entre o que está contido na Constituição e o que vai aparecer na nossa lei, é clara e explícita a referência a essa busca de uma neutralidade. Vejo que na lei de regulamentação dos nossos IBS e também da CBS, ele claramente diz, olha, será informado pelo princípio da neutralidade. E aí o legislador já nos dá algumas respostas, observem aqui comigo, porque ele vai claramente dizer, olha, segundo qual esses tributos, então ele está dizendo alguma pretensão associada a esse conteúdo da neutralidade, segundo o qual, portanto, esses tributos devem evitar distorcer decisões de consumo ou mesmo de organização de atividade econômica. Então, vejam, indo de trás para frente, onde é que você vai fixar o seu estabelecimento? E isso não pode ser pensado efetivamente a partir apenas do ponto de vista tributário. Quer dizer, claro que o tributo não pode ser desconhecido, eu não estou sugerindo que ele tenha que ser desconhecido, mas eu estou querendo dizer, sim, que esse mecanismo de organização econômica não pode ser distorcida pela lógica tributária. Existem, e eu não vou dar nomes aqui para não parecer injusto com quem quer que tenha adotado a decisão, mas existem organizações empresariais que tinham toda uma raiz, toda uma história com um determinado município, com um determinado estado, e do nada esse sujeito chega e fala o seguinte, não, olha, eu não estou mais, estou encerrando as atividades aqui, gerando, volto a dizer, um esvaziamento naquela municipalidade, naquele estado, um esvaziamento de gente, de emprego, de atividade, etc., criando regiões praticamente fantasmas por conta desse esvaziamento, e porque simplesmente essa organização da atividade econômica encerra aquilo ali e vai levar para um outro lugar muito distante. Muito distante. E se você perguntar para o empresário qual foi a razão que ele adotou disso? Porque aqui eu ganhei um benefício fiscal que vai reduzir minha carga em 3, 4, 5, 10%. E está aí. Se isso não for racionalmente pensado para o desenvolvimento do país, isso gera uma artificialidade, ou, como aqui a própria lei quer dizer, gera uma distorção pelo ponto de vista tributário. Sem que a gente, em momento nenhum, perca de vista que isso vai reproduzir também na mão do consumidor, né? Assim, não só daquela localidade que perdeu em toda a empregabilidade, mas também do consumidor, porque aquele abaixamento de custo, no final das contas, não significa dizer que teve uma vantagem de preço. Pode ser que o lucro tenha sido aumentado, e, de novo, nada contra lucro, não coloque nenhuma pecha na minha cabeça, mas pensem com outra organização de atividade econômica que faz o mesmo produto, que faz a mesma atividade competitiva com aquele que se deslocou. Então você vai ter um custo tributário maior para um do que para o outro. Do ponto de vista concorrencial, isso não gera eficiência. Do ponto de vista concorrencial, isso não gera uma grande qualidade.
Então, no final das contas, essa é uma perspectiva que a gente tem que reconhecer, é evitar que os tributos distorçam a organização das atividades econômicas e distorçam até mesmo as nossas decisões de consumo, porque você tem que parar e pensar o seguinte: por que você escolheu determinado tipo de produto? Por que escolheu determinado tipo de serviço? E aí eu vou quase ser radical, com a licença de todos vocês. Uma grande parte da nossa, eu, sua, cada um de nós, tomar decisão como consumidor, olha preço, olha preço. Quantas milhões de vezes a gente não vai poder testemunhar isso? Claro, você pode negar para mim, falar, não, eu gosto de qualidade. Sim, todos nós gostamos de qualidade. Mas na hora que eu vou consumir determinada coisa, a primeira coisa que eu olho é o preço, para saber se aquilo ali está compatível ou não com o meu anseio. E se eu eventualmente tenho dois produtos similares ou parecidos, ou serviços que são próximos, eu vou parar e pensar o seguinte: opa, é que esse aqui é mais barato que o outro. Não vou me preocupar no primeiro momento com qualidade. Não vou. A grande racionalidade humana vai mostrar que o preço é uma questão de influência. Então, saber se você está pagando mais ou menos é a razão da sua tomada de decisão e, portanto, a minha decisão de consumo é orientada por conta disso. E quantas vezes nós encontramos na história recente, e eu mesmo às vezes divulgo isso nas minhas redes sociais, histórias de que a gente começa a perceber: o produto mudou. Por que o produto mudou? E a gente continuou consumindo aquilo? Porque no final das contas o sujeito achou uma questão ali tributária qualquer, que ele muda até mesmo a qualidade do meu produto, e eu vou falar: não, agora está baratinho, vou poder consumir aquilo. Repito, não vou dar nomes nem exemplos aqui, para não parecer injusto e nem querer ferir a suscetibilidade de nenhum de nós. Mas eu continuo consumindo coisas achando que é chocolate, quando na verdade não tem nada de chocolate. Eu continuo consumindo coisas achando que ali tem um sorvete, mas aqui não tem nada de sorvete. E que assim, no final das contas, é uma decisão que a organização empresarial adotou simplesmente porque a composição de custo mudou. E a composição de custo tributário, e que vai influenciar na minha decisão de consumo, porque eu vou olhar para aquela grande lanchonete e falar assim: olha só, aqui a casquinha de sorvete custa X reais, que baratinho, e vou lá tomar aquele sorvete, aquela ali como se fosse uma sobremesa, que no final das contas aquilo não é sorvete. Foi única e exclusivamente mudada na composição para pagar menos tributo, e está barato exatamente por conta disso, porque aquilo ali só tem química, não tem nem leite. E vou parar por aqui antes que eu comece a me enrolar nos meus exemplos. Mas falo isso exatamente para entender o porquê a Constituição e a lei complementar trouxeram essa perspectiva da neutralidade como um grande fundamento. Reconhecendo, portanto, que na realidade tributária que nós tínhamos antes, e aí eu não falo apenas do ICMS, nem do ISS, mas já dando tacada também no IPI, nós tínhamos decisões econômicas, decisões de organizações da nossa atividade, orientadas única e exclusivamente do ponto de vista tributário. Então, é claro que isso tem que ser, de alguma maneira, foi enfrentado pela nossa reforma e foi enfrentado pelo nosso legislador. Haverá diferença? Haverá diferença. O próprio texto legal vai destacar: olha, algumas exceções a gente tem que reconhecer. E, nesse ponto, as exceções foram objetos do debate legislativo. Também não querendo ser poliana da história, de imaginar que, não, o debate legislativo é puro, fomos discutir quais são as melhores coisas nacionais ou não. Mas está lá, foi discutido: olha, nós vamos ou não vamos estimular esse serviço, vamos ou não vamos estimular aquele produto. E isso foi objeto da discussão da lei complementar. Democraticamente pensando, esse é o papel da lei tributária: querer identificar: olha, vamos aqui colocar esses estímulos. Agora, tem uma característica que é muito importante, que vai orientar o IBS e também a CBS. Assim, criamos situações excepcionais a nível nacional. Não vai ter mais diferenças de um estado para o outro ou de um município para o outro. Se determinado produto, determinado serviço, determinada atividade econômica foi objeto de um estímulo, objeto de alguma situação excepcional, isso vai servir para o país inteiro. Tirando o grande fenômeno da Zona Franca de Manaus, que aí tem uma outra discussão, que eu nem sei se eu quero avançar aqui, mas tirando a zona incentivada de Manaus, nós temos exceções a nível nacional. Então isso, de certa forma, contribui para a busca daquela neutralidade. Então, é nesse contexto que nós temos que pensar
a lógica desses dois novos tributos. Assim. E eu insisto nesse ponto, e eu não poderia deixar de reforçar isso aqui, porque, vejam, peraí, eu me dedicava a fazer planejamento tributário. Pô, eu adoro planejamento tributário, acho uma sacada perfeita, é inteligente, é racional, estimula a minha criatividade, vou olhar determinado tipo de atividade, decisão, organização, e vou pensar, caramba, qual é a melhor consequência, qual é a menor consequência tributária aqui. Eu faço isso na minha vida, faço isso no meu imposto de renda, faço isso em todo momento que eu tenho espaço para tanto. Acontece que eu que estou historicamente amparado nessa atividade de fazer um planejamento tributário, agora eu tenho que parar e pensar, opa, as soluções do passado vão ser mudadas, estão mudadas. Olha aqui, nós estamos mudando os nossos tributos. Então, mudando os nossos tributos, nós temos que reconhecer que essa neutralidade vai afetar diretamente essa minha tomada de decisões numa organização, num planejamento tributário, qualquer que tenha sido ele. Então, por isso, esse nosso primeiro bloquinho aqui de neutralidade é tão importante, porque mexe com a coisa mais bacana que o direito tributário, pelo menos eu acredito, dentre elas, tem, que é a lógica do planejamento tributário. Super importante essa atenção de todos nós. E digo isso já aqui tentando identificar alguns pontos que essa neutralidade vai contribuir. Então, a gente tem, eu vou começar pelo lado de cá, da neutralidade econômica, porque a gente tem algumas características que claramente podem ser pensadas como traduzimos a perspectiva da neutralidade nessa perspectiva. Né? Assim, a doutrina tem tentado contribuir, tentado olhar para esse cenário e pensar o seguinte, olha, a gente está querendo imaginar que a decisão do consumidor vai ser assim orientado e ele vai ter tanto uma ótica de ser pensado do ponto de vista interno quanto até do ponto de vista externo. Por que a gente fala dessa lógica interna ou externa? Assim, porque, na verdade, um dos grandes aspectos que nós temos que observar é essa ampla não cumulatividade com a possibilidade de tudo que foi gasto nas atividades anteriores ser descontada na lógica de crédito. Então, a formação do preço, a formação do produto vai permitir todo o desconto da carga tributária que existia antes. A gente vai comentar um pouquinho sobre essa mudança da não cumulatividade no encontro futuro, mas essa é uma das grandes perspectivas que orienta para essa lógica da não cumulatividade. Nós temos que orienta dessa ótica da neutralidade. Nós temos a não cumulatividade levada a extremo, falando, olha, vamos tirar toda a carga tributária do que já foi pago. Claro, é como se a gente pensasse exatamente essa lógica do por que chamamos isso de uma tributação sobre valor agregado. Porque a gente só quer colocar em cada etapa de eventual circulação daquele produto, daquele serviço, daquela mercadoria, daqueles bens e serviços em geral, efetivamente o que foi ali agregado, descontando os valores anteriores. Então, isso internamente, ali na formação do tributo, nos ajuda também a reconhecer e que, acima de tudo, isso vai perceber-se como uma vantagem de busca de atividades nessa construção da neutralidade. Como também, externamente, isso vai ficar bem evidenciado, porque, lembre-se, uma das grandes características, e nós sublinhamos isso mais uma vez já aqui, é o fato de que agora a nossa tributação vai estar escancarada. Então, eu vou comprar ali na esquina essa canetinha, eu vou chegar ali, vou comprar essa canetinha, custou, sei lá, 10, 100, façam contas redondas aqui, só para facilitar a minha cabeça de um real de advogado tem que fazer conta. Então, custou 100 reais, é uma caneta super especial, né? Ele me permite aqui escrever na minha tela, não é baratinha. Mas tá bom, custou 100. 100, antigamente eu pagava 100 sem saber qual era a carga tributária que está ali. Não, agora eu vou ter um valor que custa 100, e aí vou jogar o X% daqui. Então, para chutar um número fácil, imaginem, por exemplo, que a nossa carga tributária fosse de 30. Então, na verdade, isso vai ser me repassado ali, que eu tenho que pagar 130 para esse produto. Então, o tributo que antes estava escondido, agora está escancarado.
eu vou ver, opa, então quer dizer que a caneta custa 130 de tributo? É isso. Isso vai ficar explícito para todos nós. Que hoje, por mais que as nossas notas e documentos tenham alguma pretensão nesse sentido, não funciona assim. A gente não tem isso como uma realidade. Então, isso, consequentemente, vai ser até uma percepção de eu parar e pensar o seguinte, não, então quer dizer que eu, quando vou lá no mercado, que eu vejo o produto A e vejo o produto B, para ficar um exemplo bem óbvio, eu vou entender que aquele produto A custa 10, o outro custa 20, aqui, então, por outro lado, o tributo aqui é mais pesado que nesse, e aí eu posso tomar também uma decisão de comprar ou não comprar, de adquirir ou não adquirir determinado produto, pensando isso, falando assim, caramba, então, evidentemente, o custo daquilo ali é melhor, porque tem mais qualidade, mas olha, aqui olha o custo tributário, sei lá. Aí está na tomada de decisão de cada um de nós. Então, essa neutralidade tem uma perspectiva de informação, de neutralidade econômica que vai orientar a nossa cabeça. Nós, até mesmo como consumidores, nós vamos mudar o nosso padrão, a gente vai se alterar nessas tomadas de decisões, que antes a gente não percebia, volto a destacar, a gente só pagava o menor custo, eventualmente, mas a gente não percebia sequer qual era a informação ali. Claro que aí há uma mudança de cultura, vamos ver se ela vai se implementar efetivamente. E também nessa questão da neutralidade, tem aqui, como tem do nosso outro lado aqui da tela, a questão da neutralidade concorrencial. Né? Assim, a gente está querendo assegurar aquele grande princípio constitucional da liberdade de concorrência, da livre econômica, da liberdade econômica, nessa perspectiva concorrencial, que no final das contas vai mostrar o seguinte, olha, agora, se a gente estiver falando um determinado produto, determinado serviço, o custo tributário é igual. O custo tributário é absolutamente igual. A gente não tem nenhuma diferenciação nesse contexto. Volto a destacar, você pode ter diferenciação para um determinado tipo de serviço, para um determinado tipo de mercadoria, mas vai ser para todo mundo e vai ser no país inteiro. Então, isso claramente vai me permitir um estímulo à questão concorrencial, que isso é um dos pontos importantes, efetivamente. Então, a gente traz isso para a ótica interna do país, que eu estou chamando aqui de uma neutralidade doméstica, onde os seus produtos vão ser recebendo sempre o mesmo tipo de carga, os produtos similares vão receber sempre o mesmo tipo de carga, e, acima de tudo, também tem uma perspectiva internacional, que é a certeza de que esses nossos impostos eles vão funcionar também naquela medida de incidência sobre as atividades que são produzidas no exterior. Então, quando o produto chegar lá do exterior, ele vai sofrer a mesma carga do que os produtos que estão aqui dentro. Além, é claro, de imaginar que ele tem um custo maior porque veio de fora. Então, eu também não vou ter aquela artificialidade, mas assim, vou consumir o produto de fora, feito lá fora, porque ele tem um valor que a gente não sabe quanto foi o elemento tributário que incide sobre ele, e muitas vezes é pouco concorrencial com o que a gente tem internamente. Então, essas questões todas, volto a destacar, são estimuladas, reconhecidas numa ótica ali desse atendimento ao princípio da neutralidade, que deve ser observado por todos nós. Então, enfatizando, enfatizando aquele comando constitucional que eu estava mencionando a vocês, que está contido no parágrafo 1º, ali logo no seu princípio, e também depois vai ser destacado pela referência do artigo 2º da nossa lei complementar. Isso tudo eleva em importância significativa essa noção. E esperemos todos que a prática funcionando dos tributos efetivamente, a partir da transição, que a gente já conversou, que ela vai ser mais intensa a partir de 2027 até 2033, que a gente vai experimentando isso. E aí você, eu, que somos profissionais da área tributária, que estamos aqui preocupados com isso, nós temos que antever essas questões todas, porque as decisões que vão ser tomadas daqui para frente são agora orientadas por esse princípio de neutralidade. Tá bem, pessoal? Fiquemos atentos e, claro, vamos colocar aí esse tipo de olhar na nossa perspectiva também. Bom, vamos fazer uma primeira paradinha para depois a gente continuar olhando a esse imposto. Claro, aí vamos dar uma olhada dentro da estruturação da Lei Complementar 214, o que mais ela trouxe para a gente. Combinado? Rapidinho a gente volta já. Até lá.